Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai embarcar uma jornada um tanto diferente. Uma viagem para dentro da nossa própria cabeça. Vamos tentar entender a arquitetura oculta da mente, aquela estrutura invisível que, no fundo, molda quem a gente é. E para isso, vamos usar como guia os conceitos fundamentais da psicanálise. Já parou para pensar por que às vezes parece que a gente é o nosso próprio inimigo? Que a gente age exatamente contra os nossos melhores interesses? Pois é, essa é uma pergunta universal. E é justamente esse o grande mistério que a psicanálise tenta decifrar. Porque fazemos o que fazemos, mesmo quando uma parte de nós sabe que não é o melhor caminho. Então vamos lá. Para começar a entender esse quebra-cabeça, a nossa primeira parada é um conflito. Um conflito fundamental que existe dentro de todos nós. É como se fosse uma verdadeira batalha de vontades acontecendo o tempo todo. Imagina só, dentro da gente existem dois sistemas em uma competição constante. De um lado tem uma força mais primitiva, que busca a gratificação imediata, sabe? O prazer a qualquer custo. Do outro lado tem uma voz mais racional, mais pé no chão, que entende os limites, as regras e as consequências do mundo real. Esse primeiro sistema é o chamado processo primário. Pensa nele como a parte mais crua da nossa mente. É o mundo sem filtros dos nossos desejos, sonhos, impulsos inconscientes. Essa parte não entende as palavras depois, não ou talvez. Ela quer tudo e quer pra já. E aí, para contrabalancear essa urgência toda, entra em cena o processo secundário. Essa é a nossa mente racional. É a parte que nos ajuda a navegar na sociedade, a ponderar, a tomar decisões equilibradas e a entender que, para conseguir aquele sorvete, talvez seja preciso esperar até o fim de semana. Beleza, agora que a gente já entendeu que existem essas duas forças em jogo, vamos conhecer quem são os personagens dessa história. Quem são os jogadores nesse constante conflito interno. Nesse campo de batalha mental, a gente tem três personagens principais. Primeiro, o id, que é pura impulsividade, é a voz do eu quero agora. Contra ele está o superego, que é o nosso juiz moral, a voz das regras e dos valores que a gente internalizou. E ali no meio, tentando equilibrar os pratos, está o ego, o nosso grande mediador. E essa negociação constante, essa briga entre os três, gera o que a gente sente como ansiedade ou inquietação. Mas o mais interessante é que essa tensão não é uma falha no sistema, não. É uma parte fundamental da experiência humana. É, de certa forma, o som da nossa mente trabalhando. Tá, mas como é que a mente lida com essa pressão toda? Bem, ela é muito esperta. Ela tem estratégias automáticas, quase como um guarda-costas particular, para se proteger da ansiedade que esse conflito todo gera. Para lidar com a tensão, o ego, nosso mediador, usa um verdadeiro escudo: os mecanismos de defesa. São táticas automáticas inconscientes que nos protegem da angústia e nos mantêm de pé, muitas vezes sem que a gente nem se dê conta de que está usando. O primeiro e mais básico de todos é a repressão. É quando a mente pega uma memória muito dolorosa ou um desejo inaceitável e, puf, tranca no porão do inconsciente. É como esquecer, só que sem esquecer de verdade. A informação continua lá, a gente só não acessa. Depois tem a negação. Essa é ainda mais direta. É simplesmente se recusar a aceitar uma realidade que é esmagadora demais para a gente processar. É literalmente fechar os olhos para o que está bem na nossa frente. Já na projeção, a mente pega um sentimento nosso que é inaceitável, tipo uma raiva muito grande, e joga para outra pessoa. Em vez de admitir estou com raiva, a gente pensa fulano está com raiva de mim. É um jeito de colocar para fora o que a gente não suporta sentir por dentro. E por fim, tem uma defesa que é considerada mais construtiva, a sublimação. Aqui, a energia de um impulso inaceitável é transformada em algo produtivo e valorizado pela sociedade, como canalizar a agressividade para se destacar num esporte, por exemplo. Mas afinal, de onde vêm essas pulsões tão poderosas? A nossa próxima parada nos leva lá na origem de tudo, para entender como elas moldam nossa personalidade desde o comecinho da vida. E aqui tem um ponto que sempre gera confusão. Quando Freud fala em sexualidade, é crucial entender que ele não se refere só ao ato sexual. Ele está falando de uma energia vital muito mais ampla, uma pulsão de vida que busca prazer de várias formas e que nos acompanha desde que a gente nasce. Essa energia vital, a libido, não é estática. Ela amadurece com a gente e vai mudando seu foco para diferentes partes do corpo ao longo da infância.
Essa jornada passa por alguns estágios bem previsíveis que, segundo a teoria, formam a base da nossa personalidade adulta. Essa jornada começa na fase oral, onde a boca é o centro de tudo. Depois vem a fase anal, com o foco no controle, uma primeira lição sobre disciplina. Em seguida, a crucial fase fálica, marcada pela descoberta das diferenças sexuais e pelo complexo de Édipo. Após um período de calmaria, na latência, a energia se volta para o aprendizado e a socialização. E, por fim, a jornada culmina na fase genital, na puberdade. A teoria sugere que conflitos mal resolvidos em qualquer uma dessas fases podem criar fixações, ou seja, padrões que ficam ecoando na vida adulta. Chegamos agora à parte final e talvez mais crucial da nossa conversa. Vamos tentar responder uma pergunta fundamental. Por que entender um problema nem sempre é o suficiente para resolver esse problema? E a chave está na diferença entre conscientização e elaboração. A conscientização é o ahá, aquele momento em que a gente entende a origem de um problema. Mas a elaboração, a elaboração é o trabalho emocional, lento e profundo de realmente processar e integrar essa descoberta para que a mudança de fato aconteça. E essa frase resume tudo. O nosso inconsciente não opera com base na lógica pura. É por isso que uma percepção só intelectual raramente consegue, sozinha, resolver padrões emocionais que estão enraizados há anos e anos. A tal da elaboração é exatamente essa ponte. É o trabalho de conectar o que a mente entende com o que o coração sente. E como qualquer construção sólida, isso exige tempo, paciência e esforço. É o verdadeiro núcleo da transformação psicanalítica. E para terminar, fica a reflexão. Depois de tudo isso que a gente viu, sobre conflitos internos, defesas, padrões inconscientes, que história será que a nossa própria mente está tentando contar, bem ali, logo abaixo da superfície da consciência? A jornada de autodescoberta, afinal, é contínua.